Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E estamos nós aqui mais uma semana. Para quê? Para glorificar a Deus, engrandecer o nome de Jesus. Que esse é um dos motivos da nossa existência nesta terra. E também para a gente refletir um texto de Deus para abençoar, edificar e nos fazer pensar na vida. Antes de entrar no texto, eu quero te falar algo, uma pergunta que provavelmente você já pensou nela ou você já falou ela para Deus, que a pergunta é: Deus, por que as coisas são tão difíceis para mim? Você já deve ter feito essa pergunta ou pelo menos você pensou nela. Algum momento da tua vida você olhou, você viu teu casamento, a tua família, a tua saúde, as finanças, o social, o espiritual, e aí você sempre está lutando, sempre na batalha, sempre na busca e as coisas não acontecem, quando acha que vai, as coisas dão erradas, e aí você vira e fala assim: por que as coisas são tão difíceis para mim? Poderia ser tudo muito mais fácil, não é verdade? O fato que, para responder essa pergunta, o primeiro ponto é que, devido à entrada do pecado no mundo, ele desestabilizou aquilo que Deus criou como perfeição, aquilo que Deus criou para que seja perfeito. Depois que o pecado entrou no mundo, então houve esse problema, esse caos. Esse é o primeiro ponto. E isso atinge todas as pessoas, o rico e o pobre. Não é porque a pessoa que é rica, ela não tem problema. Não, essa pessoa que é rica, ela também tem problemas em alguma ou algumas áreas da sua vida. Porque todos nós, todos os seres humanos, todos nós, carregamos em nós o pecado, e esse pecado, ele tende a nos levar para alguma área da nossa vida, apesar para alguma área da nossa vida. Nós temos fragilidades em alguma área da nossa vida devido ao pecado. Tem gente que manda muito bem na família, mas nas finanças tem dificuldade. Tem gente que manda bem nas finanças, mas tem dificuldade na família, comunicação, entre outras coisas. Mas o ponto é esse. Primeiro ponto, que é o devido ao pecado. O segundo ponto por que a vida ela é mais difícil, ela é difícil para a gente? Porque o segundo ponto é que você, um dia, professou a fé em Jesus. Um dia você abriu a sua boca e disse: Senhor Jesus, eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Significa que você foi selado pelo Espírito Santo de Deus, como diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, nós somos propriedade exclusiva de Deus, de Jesus, Deus Pai e Deus Filho. Nós somos propriedade exclusiva. E a partir do momento que nós nos tornamos propriedade exclusiva, o diabo, ele olha para a gente como um alvo para nos derrubar. Então ele faz coisas em nossa vida ou em torno de nós para nos derrubar, para nos afastar de Deus, para nos fazer estarmos longe de Deus, para fazer com que a gente negue a Jesus, fazer com que a gente não tenha uma vida espiritual com Deus decente, correta, como Deus quer que a gente tenha. Então esse é o segundo ponto, quando você fala: por que as coisas são mais difíceis para mim? O segundo ponto é esse, a resposta é porque eu e você fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu e você, nós nos tornamos um alvo do diabo para ele nos afastar, para ele nos fazer mal, para ele destruir a nossa vida. E isso tudo está baseado no livro de Romanos capítulo 8, no versículo 36, que está escrito assim: como está escrito, por amor de ti, presta atenção, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Você entendeu? Então aqui responde a nossa pergunta: por que a vida do crente ela é mais complicada? E ela é. Porque todos os dias nós somos levados ao matadouro como uma ovelha. Todos os dias nós somos entregues, todos os dias nós somos perseguidos, porque nós carregamos o nome de Jesus. Mas isso
não deve nos desanimar, porque no versículo seguinte vem a boa notícia. O versículo 37 vai dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, por mais que a gente tenha as lutas, as dificuldades, e nós teremos, você sabe disso, até o último dia da nossa vida aqui, nós somos mais que vencedores, porque Cristo ele veio a este mundo e ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele desceu ao inferno e ele deu tapa na cara do diabo e falou: eu venci você mais uma vez. E todos nós que professamos a fé em Jesus, nós somos mais que vencedores por causa do nome de Jesus. Então a tua pergunta, quando você fala assim, olha, quando a tua pergunta vier, por que as coisas são mais difíceis para mim? Lembre-se, por causa do nome de Cristo. E lembre-se também, você é mais do que vencedor. No final de tudo, da história, no final da tua vida, você vai para a glória junto do Pai. Você vai estar na eternidade. E aí lá nunca mais haverá dor, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá perseguição, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá coisas ruins na minha e na tua vida. Então isso é um motivo para a gente nos alegrarmos. Se você está... se as coisas são difíceis para você, glorifique o nome do Senhor. Nos evangelhos vai dizer, ali no Sermão do Monte, se eu não me engano no capítulo 6, vai dizer que se nós fomos perseguidos por causa do nome de Jesus, amém, por isso glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ponto para a gente pensar e refletir. Que Deus abençoe o teu dia, a tua família, a tua semana, em nome de Jesus. Um forte abraço e até uma próxima, se o nosso Senhor Jesus assim permitir. Fiquem todos na paz.